Bom, o que nós vamos falar aqui agora? Terminado essa primeira parte aqui, já vimos Next, já falamos bastante de Fortuit, já falamos de muita coisa hoje. Agora, nessa última parte, nós vamos 10h20 a gente termina, pode anotar aí, pra vocês não ficarem cansados também. Mas essa segunda parte é importante, porque aqui nós temos os efeitos, as consequências de um inadimplemento ou uma inexecução voluntária. Basicamente, nessa parte aqui, nós vamos trabalhar com uma teoria de danos. E, gente, veja só, não é qualquer dano, isso é importante, que é indenizável. Não é. É necessário que esse dano ele seja injusto. O que isso significa? Que ele tem uma qualificação jurídica. Porque há danos que nós temos que suportar, que nós temos que tolerar, mesmo danos econômicos. O que nós temos que reparar é o chamado dano injusto. E um dano injusto é aquele que é proibido juridicamente. É aquele que é reprovado juridicamente. Se alguém, por exemplo, abre uma loja com o mesmo produto que você vende do seu lado e começa a fazer concorrência, você vai ter dano. Mas é um dano injusto? Não. Por quê? Porque o sistema jurídico permite a livre concorrência entre empresas do mesmo ramo, ainda que próximas. Agora, se essa pessoa começa a disseminar informações falsas sobre você, exemplo, dizendo que seus produtos são de má qualidade, perceba que, nesse caso, o dano ele já se torna injusto, porque, obviamente, não há um amparo para uma concorrência desleal. Eu estou dizendo para vocês só que o dano indenizável, mesmo no âmbito da responsabilidade negocial contratual, é o dano injusto. Beleza? Beleza. Aqui, o Código Civil, ele trabalha com essa teoria dos danos sob duas perspectivas. A primeira perspectiva é o chamado dano real, dano concreto. E aí nós estamos falando das perdas e danos do artigo 402 e do artigo 404. Ao lado dos danos reais ou concretos, nós temos os danos presumidos. Cláusula penal, arras e juros. Claro, nós estamos falando aqui de juros moratórios, não de juros remuneratórios. Explique isso melhor, explico. Vamos lá. No caso das perdas e danos, do dano real, é necessário que você demonstre efetivamente que você teve ou suportou um dano injusto, um prejuízo econômico efetivo, muito provavelmente a partir de uma demanda judicial. Agora, no caso de juros, cláusula penal e arras, há uma presunção de que você teve um dano, mas não há necessidade de prova. Tanto na cláusula penal, nas arras e nos juros legais, o direito a esses danos presumidos independe de alegação e de demonstração de prejuízo efetivo, como está expresso nos dispositivos que tratam disso. Por exemplo, artigos 407, os juros, independe de alegação de prejuízo. Artigo 416, cláusula penal, independe de alegação de prejuízo. E por aí vai. Vamos entender como funciona
essa dinâmica um pouco. Veja só, a primeira coisa é que quando a gente fala em perdas e danos, o Código Civil, cuidado com isso daqui, hein? No artigo 404, ele tem uma disciplina própria e específica para aquelas obrigações estrito sensu em que, presta atenção, o objeto da obrigação é dinheiro. Por exemplo, o objeto é dinheiro, o sujeito foi inadimplente e a inexecução é voluntária. Eu tenho direito a uma indenização, e qual é a indenização que eu tenho direito? É o artigo 404 que vai responder. Ou seja, toda responsabilidade civil, ou seja, toda situação de dano envolvendo prestações em dinheiro é disciplinado pelo 404. As perdas e danos nas obrigações de dinheiro serão pagas com atualização monetária. Então, além da prestação originária, além da prestação principal, e perceba uma coisa, no caso de dinheiro, o inadimplemento é sempre relativo. Jamais absoluto. A razão é simples. Porque no absoluto você substitui a prestação originária por dinheiro. Então aqui você substituiria dinheiro por dinheiro. Então, quando o objeto é dinheiro, o inadimplemento é sempre relativo, porque ela sempre será possível e sempre haverá utilidade. Beleza? Tranquilo? Mas quais são as perdas e danos aqui? Atualização monetária, segundo índices oficiais, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, inclusive contratados. Pô, o cara não adimpliu uma obrigação cujo objeto é dinheiro. Eu posso exigir o quê dele? Juros, custas, honorários e correção. E cláusula penal? Sem prejuízo da pena convencional. Eu posso exigir cláusula penal? Posso. Só que é o seguinte, olha que interessante. Olha que interessante. Imagina o seguinte, o cara me deve 100 mil. Vamos começar a fazer conta agora. Ele deixou de pagar. O meu prejuízo real foi 20. Se eu somar a correção, os juros, as custas, os honorários e a cláusula penal, vão me dar 15. Perceba, eu tive um prejuízo real de 20 e tudo que o artigo 404 me dá 15, ou seja, falta 5 para eu cobrir o meu prejuízo real. A pergunta é, eu posso requerer uma indenização suplementar? Eu posso entrar com uma ação judicial para demonstrar que o meu prejuízo foi 20, para requerer a diferença de 5, fora desses encargos do 404? Sim, desde que não haja cláusula penal e os juros moratórios sejam insuficientes, claro, porque senão não tem porque ter indenização suplementar. Se houver cláusula penal e ela não alcançar o prejuízo real, você morre abraçado com ela. No caso de prestação em dinheiro. Eu não posso, no caso de obrigação cuja prestação seja dinheiro, cumular cláusula penal com indenização suplementar. Porque a cláusula penal me impede de exigir indenização suplementar. Beleza? Agora, quando a obrigação tiver por objeto qualquer outra coisa que não seja dinheiro, a minha indenização, os meus danos, serão apurados em razão de um inadimplemento voluntário com base no artigo 402. O 402 traz os parâmetros do valor da minha indenização. O artigo 402 começa assim, salvos as exceções previstas em lei. Por que o artigo 402 começa com essa ressalva? Por que ele fala salvos os casos imprevistos em lei? Porque há situações em que a lei prevê que eu não preciso demonstrar qual é o meu prejuízo efetivo. Então, já está ressalvando aqui, já está ressalvando os juros, cláusula penal, arras. Então, salvo as exceções previstas em lei, se você quiser ter a reparação de algum dano, você tem que demonstrar que você suportou dano. E esses danos podem envolver duas situações. O seu dano emergente, que você efetivamente perdeu, e o seu lucro cessante, que você razoavelmente
deixou de lucrar. Dano emergente e lucro cessante. Está dando para entender? Beleza até aí? Dano emergente e lucro cessante. Os danos emergentes e os lucros cessantes compõem tudo que você pode buscar para uma reparação de acordo com o artigo 944. A indenização se mede pela extensão do dano. A restituição integral de um dano material envolve o que eu perdi. Isso é muito fácil, porque o que eu perdi, basta você saber o que você tinha antes do inadimplemento e o que você teve depois. A diferença é o que você perdeu. O problema é o que você razoavelmente deixou de lucrar. Cuidado com isso. Porque quando o código diz o que razoavelmente eu deixei de lucrar, essa razoabilidade, ela está relacionada à existência desse dano e não à quantificação. A probabilidade, isso é razoabilidade. Existe probabilidade que, se não fosse o inadimplemento, eu lucraria aquele valor? Sim. Então a indenização não é pelo razoável, é pelo que eu lucraria. Se você tivesse cumprido o seu contrato, eu teria conseguido prestar o serviço para todas aquelas pessoas aqui, eu tenho um contrato com elas. Só que para eu cumprir o contrato com todas essas pessoas, eu preciso da sua matéria-prima e você não me entregou. Então, se você tivesse me integrado, sido adimplente, eu teria ganho tudo aquilo lá. Como eu não consegui cumprir aqueles compromissos porque você não me entregou, eu posso dizer que eu deixei de lucrar um valor, ou seja, os lucros cessantes, cuidado com isso. Isso em prova é fundamental. É uma das questões principais para vocês. Se um dia vocês quiserem fazer uma prova de juiz, por exemplo, o lucro cessante, ele não é algo que você acredita, ele não é algo que você imagina, ele não é algo que você traz por hipótese. O lucro cessante, ele é baseado em probabilidades objetivas e concretas. Olha aqui, ó, eu tenho prova de que, se não fosse inadimplemento, eu ganharia isso. Ou seja, o reflexo futuro no meu patrimônio a partir de uma probabilidade objetiva e concreta. Quer ver como você indefere um pedido de lucro cessante para um cara num processo? Quando ele começa assim: eu quero lucro cessante porque eu acredito que eu lucraria X. Já era, está fora. O lucro hipotético, o lucro imaginário, o lucro abstrato, jamais se indeniza. Jamais. O que o código quer aqui é que você não seja prejudicado por um inadimplemento que, se não fosse ele, no curso normal das coisas, você teria aquele resultado econômico. E aí há um outro problema, porque muitos, não são poucos, isso não é nem tema para a gente debater numa aula de obrigações. Isso é matéria de responsabilidade civil que vocês já devem ter visto, inclusive, se já tiveram responsabilidade civil. Cuidado para não confundir, por isso que eu estou tomando cuidado de não entrar muito na responsabilidade civil, mas cuidado para não confundir lucro cessante com perda de uma chance. Porque hoje o que acontece? Nós, infelizmente, isso é uma crítica que deve se fazer lá na responsabilidade civil. Nós vivemos um momento insano de uma proliferação de danos. Tem dano material, dano moral, dano pela perda de uma chance, dano estético, dano social, dano coletivo, uma desgraceira. Quando, e eu sempre digo isso, o nosso sistema, ele é todo feito para resolver problema econômico. Até hoje nós temos dificuldade de definir dano moral. E olha que o dano moral, hein?
ele passou por transformações. Hoje, para você caracterizar um dano moral, é mega, ultra complexo. Porque não basta a violação de direitos da personalidade. Tem que ter uma violação, essa violação tem que ser grave, tem que ser intolerável, tem que ser injusta, enfim, tem que considerar o contexto e tal. Caracterizou. Agora vamos quantificar. O famoso sistema bifásico que o STJ adota. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a perda de uma chance, o bem jurídico indenizável é a própria chance. A chance foi elevada a bem jurídico. No dano material, o bem jurídico é o quê? É o patrimônio. No dano moral, o bem jurídico são os direitos existenciais. No dano estético, a sua aparência. Na perda de uma chance, qual é o bem jurídico? A chance. Só que na perda de uma chance, pelo amor de Deus, evidentemente, olha que interessante isso, você analisa a probabilidade de resultado para verificar se você tinha chance. Não para indenizar o resultado. Por quê? Porque indenizar o resultado seria simplesmente, porque no lucro cessante, você tem certeza do resultado, ou melhor, tem uma probabilidade do resultado a partir de circunstâncias concretas e objetivas. A perda de uma chance, você verifica uma probabilidade de resultado para verificar que você tinha chance. Você indeniza não o resultado, você vai ter que encontrar um valor para a chance perdida. E aí é uma confusão danada, que o STJ já disse que a perda de uma chance envolve dano material, já disse que envolve dano moral, já disse que é uma terceira via, que não é dano moral nem dano material, é uma situação intermediária entre dano moral e material, tem de tudo no STJ. Mas por que nós vivemos essa loucura em danos? Porque a gente quer, porque quer. Seria muito mais fácil se a perda de uma chance fosse associada a um dano material moral. Olha, eu tinha chance de algo e em razão dessa chance perdida, eu tive esse dano material e esse dano moral. Não é muito mais simples? Mas não, nós queremos uma indenização, uma reparação autônoma pela chance perdida, dependendo do dano material e moral. E aí nós temos um problema. Quero ver alguém falar para você como se quantifica uma chance. Esse é um problema. Até hoje nós não sabemos quantificar dano moral. Se entrar num juizado, a quantificação de dano moral é assim: excelência, o que nós colocamos aqui? 2 ou 3 mil? É assim. Entendeu? Então, assim, mas beleza, a gente está aí fazendo essas coisas e tal, e manda ver. Mas é isso. Então, aqui nós temos esse parâmetro bacana, legal, que é o artigo 402, que é o grande, vamos dizer assim, paradigma para entender quais são os elementos que compõem um dano material, um dano econômico, que eu perdi e o que eu poderia ganhar dentro de probabilidade. E se eu demonstrar que eu tenho uma probabilidade de ter aquele resultado no curso normal das coisas, eu indenizo o resultado. Isso jamais acontece na perda da chance. Por isso que, para mim, a perda de uma chance é um dano emergente. Porque você só perde algo que você já tinha. Nunca será lucro cessante. Jamais. Em hipótese alguma. Você não pode perder algo que você poderia ter. Aí é lucro cessante. Bom, teorias. Gente, já estudaram isso em responsabilidade civil. Eu não vou ficar falando das teorias da causalidade adequada, equivalência antecedentes, danos diretos e imediatos, artigo 403. Ficaria repetitivo, você já viu tudo isso em responsabilidade civil e tal. Como o STJ trabalha mal com todas as teorias, eu até coloquei para vocês. Não nem coloquei aqui, mas deveria ter colocado algumas questões aí, mas depois eu mando para vocês. A questão dos juros, como eu disse para vocês, também não tem grandes, vamos dizer assim, questões para serem analisadas. A única coisa que eu queria que eles tomassem cuidado é que os juros moratórios independem de prejuízo. Ou seja, se houver inadimplemento voluntário, uma inexecução voluntária, você terá direito aos juros de mora, independente de prejuízo. E aí é interessante, porque o artigo 406, que já foi desmiuçado, tal, para baixo, para cima e tal,
Porque a grande pergunta que não quer calar é essa. Porque os juros moratórios, eles podem ser convencionados, você pode convencioná-los, estabelecer qual é a alíquota dele, ou ele não precisa ser convencionado, e aí você submete à lei. Por isso que o Código Civil, no artigo 400, diz assim, juros moratórios não convencionados, ou se for convencionados e não tiver uma taxa, ou quando provierem da própria lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E por muito tempo, obviamente, com essa delegação, se entendeu que essa situação seria a taxa Selic. O problema, que está muito alta hoje, diga-se de passagem, o problema é que, nesse caso, aí, a taxa Selic, ela inclui, ela engloba outros elementos além de juros. Ela tem correção, não sei o que e tal. Então, ela daria uma super potencializada, vamos dizer assim, nos juros moratórios. Durante muito tempo, prevaleceu esse entendimento, que hoje acabou sendo superado, tinha até enunciados nos jornais de direito civil e tal, sobre essa questão, mas, enfim, esses são os dois artigos, vocês já viram isso também, obviamente, em responsabilidade civil. Eu só queria usar o nosso último tempo para falar o que, que é o que interessa para nós, que é o que você não vê lá em responsabilidade civil, que é a cláusula penal e as arras, para a gente fechar isso aqui. Isso aqui é importante. Bora lá! Olha só, gente. Vamos lá entender isso aqui. A cláusula penal e as arras, primeiro, são pactos acessórios que se conectam ao regime jurídico da responsabilidade civil negocial. Nós estamos falando aqui de autonomia privada, que é a possibilidade que você tem de pré-definir o seu dano para o caso de inadimplemento. Agora, tem um detalhe. Qual é esse detalhe? Importante. Tanto no caso da cláusula penal, quanto das arras. Que, embora a cláusula penal e as arras tenham esse fator relevante de pré-determinação de uma indenização presumida para o caso de inadimplemento, a sua principal função é o link que ambas têm com a teoria do adimplemento. O que faz a doutrina entrar em parafuso sobre a natureza jurídica desses pactos. Porque se a cláusula penal fosse simplesmente para você estimar um dano para o caso de inadimplemento, é fácil, a função reparatória. Só que ela é muito mais do que isso. Porque ela cria um contraestímulo para o inadimplemento. E ela vai auxiliar a concretização daquela transitoriedade que nós vimos na primeira aula. Ou seja, a cláusula penal e as arras, podemos dizer, e é essa a ideia que vem prevalecendo hoje, ela envolve uma teoria eclética. Ela tem uma tríplice função: reforço, em função do adimplemento, pré-fixação de perdas e danos e pena. Pena. Ela serve como pena. Serve como pena porque uma pena civil. Porque, na maioria das vezes, o seu prejuízo real será inferior ao valor da cláusula penal. E deve ser assim. Senão, ela não cumpre essa função de estimular o adimplemento, que é verdadeiramente para o que ela serve. Beleza? Tranquilo? Agora, as semelhanças entre cláusula penal e arras vão parando por aí, embora
tenham a mesma função, a mesma finalidade, sejam pagos acessórios, autonomia privada. Por quê? Porque a cláusula penal é um pacto acessório de natureza pessoal. O que isso significa? Significa o seguinte: eu prometo a você que se eu for inadimplente, eu vou pagar a cláusula penal pactuada. E aí nós estamos falando de uma inexecução voluntária. Não existe o lado de cá, incluindo cláusula penal e arras, numa inexecução involuntária. Tudo aquilo que nós falamos se aplica aqui, hein? Não é por outro motivo que o artigo 408 diz assim, ó, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal que culposamente, e ó, inexecução voluntária, culpa lato sensu, deixe de cumprir a obrigação e se constitui mora. Então, nós estamos falando aqui, claro, de uma promessa de uma indenização para o caso, então ela tem natureza pessoal. Eu não adianto o valor delas. Eu me comprometo a entregá-la se houver inadimplemento voluntário. Diferente das arras. As arras são pactos acessórios de natureza real. Por quê? Porque nas arras, presta atenção, isso é extremamente importante, nas arras, já no momento da Constituição, eu te entrego uma parte da obrigação, artigo 417. Ou qualquer outro bem imóvel a título de arras. O que eu não aceito nas arras é você me falar, porque aí eu pulo da janela, que arras é princípio de pagamento. Aí não dá, gente. Aí é de cair o pica-pau do toco. Não dá. O nego fala, não, arras é princípio de pagamento. Vai para o inferno! Ou sinal da rua, vermelho, amarelo. Ah, eu te dei um sinal, então é arras. Ô, gente, tenha dó, pelo amor de Deus. Há princípios de pagamento que são arras e há princípios de pagamento que são princípios de pagamento. Não faça essa associação entre sinal, princípio de pagamento e arras. Porque para que eu tenha arras, é necessário que, ao entregar uma parte da prestação ou um bem imóvel para o outro como reforço para pré-fixação de uma indenização, eu digo, estou te entregando a título de arras. Se eu entrego e não digo nada, não há arras. Você apenas iniciou o cumprimento da obrigação. Então, por exemplo, eu vou te dar 100 mil em 10 parcelas. Te entrego 10 mil. Isso é arras? Não. Isso é simplesmente um princípio de pagamento. Para que esse princípio de pagamento se qualifique como arras, eu tenho que dizer o seguinte, olha, estou te entregando 10 mil a título de arras. O que significa o seguinte, se eu não cumprir o resto, você pode reter esses 10 mil, que já é a indenização. É isso. É isso. Então, a primeira coisa das arras é você entender isso aí. Isso é fundamental. Porque a segunda é mais louca. Porque o Código Civil, infelizmente, isso tem a ver com teoria de contratos, história de contratos, um dia sobre contratos nós vamos falar disso. O Código Civil, ele tem duas espécies de arras. As arras confirmatórias e as arras penitenciais. Aí, você quer ver o cara me deixar louco? Ele fala assim, não, arras confirmatórias é para confirmar e arras penitenciais é quando tem direito de arrependimento. Não, não dá. Aí não, gente. Vamos pôr as coisas no lugar. Olha só.
essa diferença entre arras confirmatórias e arras penitenciais ou indenizatórias, a partir do direito de arrependimento, era uma perspectiva clássica. Por quê? Porque antigamente, lá atrás, no direito romano, como os contratos não eram consensuais, eram formais, as arras vêm desse período, a pactuação, ou os pactos não tinham força, as convenções, os contratos, eles só se constituíam se além da vontade, a vontade era subsidiária nesse período, você cumprisse as formalidades relacionadas àquela convenção. A forma era mais importante do que a vontade. Então, a entrega de elementos materiais era o que determinava que você ia cumprir algo. As arras serviam para isso lá. O que eram arras? Eu estou te entregando um pedaço da prestação que eu quero confirmar o nosso negócio. Hoje não tem sentido falar em arras confirmatórias, porque, na realidade, nós vivemos o consensualismo. Basta um acordo de vontade para que nós tenhamos algo. Eu não preciso te entregar nada para ter um contrato. A entrega, na maioria das vezes, está relacionada à fase de execução. Então, eu não preciso te entregar algo, Paulo, estou confirmando. Não, você concorda com isso? Concordamos. Consenso, temos um pacto. Acabou. Então, falar em arras confirmatórias hoje é uma heresia. Então, ela ficou meio perdida no tempo e no espaço. E as arras penitenciais, elas sempre foram vinculadas ao direito de arrependimento, porque quando você coloca uma cláusula num contrato para se arrepender, onde existe arras, a pena pelo arrependimento era perder as arras. Então, elas tinham essa função de indenização. Você vai sair fora, vai se arrepender, não quer mais, as arras ficam aqui como indenização. O que aconteceu? Tudo isso que eu estou falando para vocês é tão verdade que no Código Civil de 16, arras era assunto da teoria contratual. O que o Código Civil de 2002 fez? Tirou as arras da teoria dos contratos e colocou aqui nas obrigações. E aí, nós passamos a vincular as espécies de arras não mais ao direito de arrependimento, mas a teoria do adimplemento e inadimplemento. Não é o direito de arrependimento que determina se a arra é confirmatória ou penitencial. É o adimplemento e o inadimplemento. Se eu entrego arras para você, sou adimplente, a arra serviu para confirmar. Se eu entrego arras para você e não sou adimplente, sou inadimplente, independente de direito de arrependimento, qual a função dela? De indenização. Então, o que determina se ela é penitenciária ou confirmatória ou penitencial é se você é adimplente ou inadimplente. O direito de arrependimento hoje tem outra função. Qual é a função? Gente, eu defendi essa tese há muito tempo, a STJ encampou ela. Eu cito, inclusive, no livro do STJ sobre isso. Inclusive, tem até um trabalho meu lá nesse resto do STJ sobre isso, que é a necessidade hoje de nós vincularmos as espécies de arras ao adimplemento e inadimplemento. Mas o direito de arrependimento não serve para nada? Serve. Eu posso acumular arras com indenização suplementar? Por exemplo, eu te dei 10 mil a título de arras, só que o seu prejuízo real foi de 30. Você pode, com base no 402, provar que o seu prejuízo foi de 30 para pedir a diferença? Pode acumular arras com indenização suplementar? Ou acumular arras com perdas e danos? Pode ou não? Pode, vírgula, desde que não haja cláusula de arrependimento. Ou seja, artigo 420. A cláusula de arrependimento, ela serve para impedir a acumulação de arras com indenização suplementar. Se eu não tenho cláusula de arrependimento, eu posso acumular arras com indenização suplementar. É isso que você tem que fazer.
diferenciar as espécies a partir do adimplemento e inadimplemento, e entender que o direito de arrependimento é o que vai determinar se eu posso acumular arras com indenização suplementar ou não para buscar o meu prejuízo real. E as arras sempre vão valer como taxa mínima. Gente, cuidado, hein? Pelo amor de Deus. O cara fala assim, mas se o inadimplemento for de quem deu as arras, ele perde. E se o inadimplemento for de quem recebeu, ele tem que devolver em dobro. Gente, pelo amor de Deus, não existe devolução em dobro de arras. Não existe. Porque assim, eu sou o A e você é o B. Te entreguei 10 a título de arras. Eu entreguei para você. Eu sou inadimplente. O que aconteceu? As arras que eu entreguei, você retém, eu perdi elas para você. Indenização. Só que agora eu te entreguei 10, e quem foi inadimplemente, inadimplemente é você, quem recebeu. E aí? Aí você tem que me devolver a prestação que é minha, e mais o equivalente, 10 a título de arras. Então você não está devolvendo o dobro, você está restituindo o que é meu e mais um valor equivalente a título de arras. Tranquilo? Não há uma indenização dobrada, senão você cria uma ausência de simetria. Então, quem dá é um valor e, se for inadimplemento, quem recebe é dobrado. Isso não existe. Por favor. Tranquilo? Beleza? Você tem que saber sobre arras. É isso. Em relação à cláusula penal, algumas observações. A primeira delas é que também na cláusula penal nós temos espécies de cláusula penal. Está com sono, né? Nós temos a cláusula penal compensatória e temos a cláusula penal moratória. Veja só, a cláusula penal compensatória e moratória, elas estão relacionadas à quantidade do inadimplemento. Relação com a quantidade e não com as espécies de inadimplemento. Então, por exemplo, o que é uma cláusula penal compensatória? É quando o inadimplemento ele é total. Então, nesse caso, eu substituo, então ela é de valor elevado. Eu substituo a prestação pela própria cláusula penal. Ela assume o lugar da prestação. Aí eu não posso acumular a prestação com a cláusula. Ou é a prestação, é a cláusula. Eu posso abrir mão da cláusula para exigir prestação mais perdas e danos, mas eu tenho que fazer uma opção. Então, quando eu tenho um inadimplemento de grande quantidade e uma cláusula penal muito próxima do valor total, ela é compensatória. Se ela é compensatória, ela compensa a prestação. Por isso, ela é uma alternativa. Agora, a cláusula penal compensatória, ela é mais reduzida. A cláusula penal moratória, ela é mais reduzida e ela serve justamente para desestimular o inadimplemento. Ela pode ser somada, agregada à prestação principal, ela pode ser cumulada. A cláusula penal, estipulada com a obrigação em ato posterior, pode se referir à inexecução completa, total, quantidade, ou a de alguma cláusula simplesmente a mora. Beleza? Tranquilo? Sem problema. Aí, quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, o credor pode exigir a pena mais a obrigação. Compensatória, aí não. Ela vai converter-se em alternativa. Ou uma coisa ou outra. Beleza? Sem problema? Ok? Por que eu não posso vincular as espécies de cláusula penal com a qualidade do inadimplemento? Porque não conecta. Por exemplo, a cláusula penal compensatória, ela tem que ser uma alternativa para você. Ou você vai na prestação, ou você vai na cláusula penal. Ela é uma alternativa. O inadimplemento absoluto, você não tem alternativa. A prestação originária é substituída por uma indenização. Então,
falar em cláusula penal compensatória ou moratória só tem sentido se você falar em quantidade de inadimplemento. E isso você conecta com o valor da cláusula penal. Um inadimplemento pleno e uma cláusula penal próxima ao valor da prestação. Ela é compensatória. Um inadimplemento pleno ou não, mas uma cláusula penal reduzida. Ela é moratória. Qual a diferença? A compensatória ou é a prestação ou é a cláusula penal. A moratória não, eu posso cumular a prestação com a cláusula penal. Beleza? Para finalizar, duas coisas. Para finalizar mesmo. A primeira é o artigo 413. Esse aqui é o principal artigo, hein? Não existe prova que não aparece esse artigo. Aqui nós temos justiça social, contratual, no âmbito da cláusula penal, uma das maiores intervenções do Estado nessa sanção privada. O artigo 413 é uma norma de ordem pública. E o juiz pode aplicá-la de ofício. Não precisa ser requerido pelo interessado. O que fala o artigo 413? E não pode ser renunciado. Você não pode colocar num contrato o seguinte: eu renuncio à possibilidade do 413. Não, porque ele é uma norma cogente, que o juiz pode conhecer de ofício. A penalidade deve, não é pode, deve ser reduzida. E a redução não é proporcional, é por equidade. O juiz só pode decidir por equidade em algumas situações. 413, parágrafo 1 de 944, artigo 928, indenização do incapaz é por equidade. Ó, só eu falei 3 artigos que o juiz decide por equidade, com base em critério de justiça. Ele vai ver o que é correto e ele é um critério de arbitrariedade. O CPC diz, o juiz só pode decidir por equidade quando a lei disser que ele pode decidir. Eu dei 3 exemplos aqui, 413, 944 e 928. São 3 situações de equidade. Bom, a penalidade deve ser reduzida pelo juiz em 2 hipóteses. Se a obrigação principal for cumprida em parte, cumprimento parcial, ou se a penalidade for manifestamente excessiva, tendo em conta a natureza e a finalidade do negócio. A natureza e a finalidade do negócio. Beleza? Tranquilo? Ok? Sem problema? Entenderam esse artigo 413? Gente, aquelas contrato de locação, o cara coloca lá assim: você é locatário, se você não pagar o aluguel, cláusula penal, 3 meses de aluguel. Esquece, 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 esquece. Se você cumpriu em parte o contrato, bom, já, o contrato tem 3 anos, você cumpriu 2, no último ano você deixou de pagar. O cara não pode se exigir. Ela vai ser reduzida por equidade com base no 413. Não tenha dúvida. Houve cumprimento parcial, ela é manifestamente excessiva, ela vai ser reduzida, inclusive de ofício. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente fechar tudo, é a questão da indenização suplementar na cláusula penal. Ô, gente, a cláusula penal independe de prejuízo. Está aqui, ó, dano presumido. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Bom, agora, a pergunta que não quer calar, também para fechar hoje. Eu posso cumular cláusula penal com perdas e danos? A Arras nós já vimos que pode, se não houver direito de arrependimento. E a cláusula penal pode? Imagina que a sua cláusula penal é de 10 e o seu prejuízo real é de 50. Você pode entrar com uma ação para provar que o seu prejuízo é de 50 para exigir o complemento para além da cláusula penal? Regra, não pode. A regra não pode. Você só pode cumular cláusula penal com indenização suplementar só se no contrato houver a previsão de que, não sendo a cláusula penal suficiente para cobrir o seu prejuízo real, você pode exigir uma indenização suplementar, mas isso tem que estar convencionado. A indenização suplementar tem que estar convencionada. Olha só, ainda que o prejuízo exceda, olha a regra, não pode o credor exigir
salvo se foi convencionado. Se foi convencionado, a cláusula penal vale como taxa mínima. Cabe a você provar o prejuízo excedente. Então, a cláusula penal é de 10, seu prejuízo é de 50. Vamos imaginar, chegando no final do processo, você provou que o seu prejuízo real é de 8. Tem direito aos 10 da cláusula penal. Agora, se você quiser 1 centavo a mais que os 10, tem que ir lá no 402, dano emergente, lucro cessante, e provar que você teve um prejuízo superior a 10. Tem que fazer essa prova. Beleza? Tranquilo? Ok? Sem problema? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Chega, tá bom? Já falamos das arras aí, tal, dos artigos das arras. Era isso. 22h20, como eu prometi. Gente, obrigado, valeu. A gente encerra a Teoria Geral das Obrigações. Espero que vocês tenham tido uma perspectiva diferente do direito obrigacional. Queria agradecer a galera aí. Muito obrigado, pessoal em casa. Valeu. Valeu, turma. Valeu mesmo. E obrigado, pessoal que está aqui também.